Olá, meu nome é Fernando Nani, eu sou médico anestesiologista do Centro Obstétrico aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou Herman Fernandes, eu sou médico anestesiologista também do Centro Obstétrico. Nós vamos falar hoje sobre a anestesia obstétrica na paciente COVID. Eu gostaria de primeiro perguntar para o Herman como que é o manejo das pacientes durante as cesarianas. O manejo anestésico específico para a cesariana do ponto de vista de anestesia obstétrica não muda muito. A técnica anestésica indicada ela vai ser a mesma que seria na situação de uma paciente não COVID, exceto no cenário onde a paciente já estiver apresentando sinais de insuficiência respiratória, onde a assistência muito provavelmente vai derivar para uma anestesia geral, não pela necessidade ao procedimento, e sim pela necessidade de suporte ventilatório que a paciente vai estar apresentando. Mas fora de um cenário de insuficiência respiratória ou de desconforto respiratório, a técnica anestésica vai ser a mesma indicada dentro de um cenário não COVID. Então, raquianestesia para as indicações, duplo bloqueio sequencial peridural, para quando achar que há indicação. A intolerância à hipotensão materna, ela se mantém, talvez até num nível mais rígido, então sempre inibindo quanto mais possível a hipotensão materna, mantendo ela nos níveis basais de pressão arterial. Num cenário onde há uma provável demora do procedimento cirúrgico para se evitar a necessidade de uma intubação não prevista, pode-se valer do uso de adjuvantes, como por exemplo a clonidina ou a dexmedetomidina, para prolongar o bloqueio anestésico neuroaxial e se diminuir esse risco de uma necessidade de abordagem não prevista da via aérea. E o manejo em termos de profilaxia para atonia uterina, de uso de ocitócitos, se mantém o mesmo. Então, o protocolo de ocitocina institucional ou da sociedade que o profissional seguir, ele pode se manter sem necessidade de nenhuma alteração. É importante ressaltar a necessidade dos adequados EPIs. Então, diante de uma paciente com COVID suspeito ou positivo, diante do potencial de contágio da doença, os profissionais que estão lidando com aquela paciente utilizar os equipamentos de proteção individual necessários, que na nossa instituição protocolamos como sendo um conjunto para proteção de aerosóis. Então, o uso de avental impermeável, máscara N95, óculos de proteção ou face shield, luvas e toucas vedando todos os espaços. O procedimento em si de uma anestesia neuroaxial não necessita desse nível de proteção, mas sempre prevendo uma possível necessidade de abordagem de via aérea desse paciente, é importante já estar com essa proteção cobrindo esse risco adicional. E aí eu devolvo a pergunta para o Dr. Fernando Nani, de quais seriam os cuidados na paciente COVID em trabalho de parto, no que diz respeito à analgesia. Assim como na cesariana, nós não alteramos nossa conduta, né, analgésica durante o trabalho de parto. Em relação aos EPIs, só o que nós mudamos, não tem essa necessidade tão avançada de EPIs como existe na cesariana, né, pela baixa probabilidade de evoluir para um manejo de via aérea nessa situação. Então nós não utilizamos o face shield, né, diferentemente da cesariana, e também o avental não tem mais a necessidade de ser o avental impermeável, né? Como conduta, nós só tentamos diminuir as entradas e saídas de sala durante o trabalho de parto, pela imprevisibilidade, né, de tempo do trabalho de parto. Então mantemos nossa técnica analgésica, preferimos as técnicas de bolos intermitente programado sempre que possível, porque também nós conseguimos ter uma previsão de tempo de entrada na sala, né, na suíte de parto durante esses momentos, o que diminui o estresse da equipe também. Na conversão para uma cesariana, quando você faz uma técnica combinada e precisa da complementação do catéter, só precisa checar se esse catéter está realmente efetivo para a progressão para uma cesariana, e para diminuir o tempo de latência de cada dose de anestésico local que é realizada, nós podemos fazer uma solução com 10 ml de lidocaína 2%, com 1 ml de bicarbonato de sódio 8,4%, para justamente você conseguir fazer uma avaliação mais rápida dessa progressão do seu bloqueio para cesariana. Quando houver dúvida se o catéter é funcionante ou não, pode ser realizada uma nova raquianestesia. Sempre lembrar que essa nova raquianestesia você tem que avaliar o nível de bloqueio prévio que você tem antes da raque
E o ideal é que se faça uma RAC com 20 a 25% menos anestésico local do que você faria uma RAC inicial. Tá? Isso vai gerar em torno entre 7,5 e 10 miligramas de bupivacaína. E aí eu gostaria de voltar a pergunta para o Herman, e durante as curetagens, Herman, qual que é a conduta no nosso serviço? Bom, as curetagens é um cenário um pouquinho mais específico, porque em cenários de não Covid-19, há algumas possibilidades, dadas as devidas indicações, de técnica anestésica. Nós podemos fazer uma técnica anestésica neuroaxial, uma raquianestesia para curetagem, ou mesmo uma sedação consciente com suporte não invasivo da via aérea. E aí, dentro do cenário Covid-19, do risco de contágio transversal aumentado, talvez a técnica de sedação com suporte ventilatório não invasivo à via aérea não seja muito indicado pelo risco de aerolização e contágio transversal dos profissionais e das pessoas que estão presentes dentro da sala. Então a gente optou como técnica de escolha as técnicas neuroaxiais, a raquianestesia, para as curetagens, naquelas pacientes que não têm contraindicação a esse método, justamente para se evitar uma possível necessidade de abordagem à via aérea, seja de ventilação não invasiva ou de passagem de máscara laríngea, pelo risco que essa manipulação de via aérea tem em gerar aerosóis e aumentar o risco de contaminação. E apenas para finalizar, nesse momento em que as pacientes tenham suspeita ou diagnóstico confirmado de coronavírus, nós não temos recomendado o bloqueio fenopalatino para tratamento de cefaleia após punção dural. O blood PET é normalmente realizado como numa paciente que não teria o diagnóstico de coronavírus. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês nesse vídeo. Muito obrigado e até uma próxima.